ver agora o que que significa um mapa ser LOCC. A gente já usou essa sigla no vídeo anterior, mas eu nem contei para vocês o que que era. Então agora vamos ver com mais carinho o que que são esses mapas LOCC, qual que é o significado físico deles e como que a gente pode caracterizar eles matematicamente. Essa é a parte difícil, tá? Bom, é, a motivação para LOCC é que o conjunto de operações livres que são fáceis de implementar são operações locais, em que Alice e Bob agem individualmente, localmente no seu sistema, e comunicação clássica. Então, Alice e Bob eles podem coordenar as ações que eles fazem nos seus laboratórios, mas a única comunicação possível que eles podem trocar é a comunicação clássica. E as operações caras envolvem comunicação quântica. Então, enviar sistemas quânticos de um lado para o outro é difícil. Então, isso significa que para implementar essas operações que envolvem comunicação quântica, a gente tem que usar protocolos mais trabalhosos e por isso a gente considera essas operações caras. Observem que isso é um pouquinho diferente do que a gente tinha considerado quando a gente falou de mapas separáveis, em que a gente só estava interessado na caracterização matemática, leva estado separável em estado separável ou não. Agora não, agora aqui tem uma interpretação física por trás dessa separação entre operações livres e operações caras, que envolve o envio de informação quântica. Bom, então é daqui que vem a sigla LOCC, né, do inglês Local Operations and Classical Communication, LOCC. Então, daí que vem a sigla. E a definição, em poucas palavras, é muito simples. A gente entender intuitivamente o que essas operações significam. Alice pode aplicar qualquer coisa que ela quiser no sistema físico dela, agindo localmente no laboratório dela. O Bob é a mesma coisa, ele pode fazer qualquer coisa que ele quiser no sistema quântico dele, no laboratório dele. Eles podem coordenar as ações trocando informação clássica, trocando mensagem de WhatsApp, telefone, etc. Mas eles não podem enviar sistemas quânticos de um laboratório para o outro, ok? Bom, então, o que a gente vai considerar como operações livres são esse tipo de operação agora, né? Operações locais, comunicação clássica. E aí a gente chama, né, esses mapas que podem ser construídos dessa forma de mapas LOCC. Ok, mas como é que a gente faz para descrever um mapa LOCC matematicamente? Tá? Para isso, a gente vai precisar generalizar de novo a noção de medição, que a gente já tinha generalizado lá no início do curso. E agora a gente vai falar do que a gente chama de instrumentos quânticos. Bom, então, vamos imaginar a seguinte situação. Alice faz uma medição no sistema dela e, em seguida, ela aplica um mapa CPTP que depende da resposta dessa medição. Então, vamos supor que ela obteve a resposta aí, ela vai aplicar o mapa CPTP lambda aí. Tá? Eu quero encontrar agora um objeto matemático que descreve, um único objeto matemático que descreve toda a ação da Alice. A medição e depois o mapa CPTP, que é aplicado e ele é escolhido condicional à resposta que a Alice obteve na medição. Tá? Para descrever esse tipo de situação, a gente vai usar o que a gente chama de instrumento quântico. Bom, então vamos definir primeiro o que é um instrumento quântico, depois a gente vê a relação disso com a situação que a gente viu anteriormente. Bom, então um instrumento é uma coleção de mapas CP que não aumentam o traço, então todos esses mapas MI que estão aqui dentro, eles diminuem o traço ou mantêm o traço igual. Se eu tiver mais de um, todos eles diminuem o traço. Tais que a soma desses mapas preserva o traço. Então, o traço de MI Rho é menor do que o traço de Rho, mas o traço da soma de MI Rho é igual ao traço de Rho. Tá? Então, isso é um instrumento quântico. Mapa CP, então, transformações que levam
uma matriz densidade ou uma matriz, né, hermitiana e outra matriz hermitiana, que cada um deles diminui o traço e a soma deles preserva o traço. Tá? Lembrando que mapas CP podem ser caracterizados da mesma forma que os mapas CPTP, através de todas aquelas coisas de matriz dinâmica, decomposição de Krauss. A única diferença é que, como ele não preserva o traço, a gente não tem a condição que a gente impunha todas essas representações para ter o traço preservado, né? Mas, por exemplo, posso usar operadores de Krauss, etc. Ok, então, um instrumento, ele é o que vai representar para a gente agora uma medição, a definição mais geral possível de medição. Então, cada I corresponde a uma resposta possível dessa medição, e esses operadores MI aqui vão ajudar a calcular as probabilidades de cada resposta e o estado final, depois da medição, dado que a resposta I foi obtida. Bom, então a probabilidade é definida como traço de MI ρ, então o quanto aquele MI diminui o traço de ρ é igual à probabilidade daquela resposta acontecer para o estado descrito pela matriz densidade ρ. E o estado final, se a resposta I foi obtida, é ρI, MI aplicado a ρ, dividido por esse traço, que é só a condição de normalização, né, para que ρI seja um estado normalizado. Ok, vamos ver um exemplo. Então, um exemplo simples é simplesmente uma medição normal, né? Então, o mapa MI é igual a MI ρ, MI daga. Então, isso é uma generalização mesmo do que a gente viu anteriormente, né? Mas a gente pode também considerar situações mais gerais, como aquela que eu mencionei anteriormente. Então, vamos supor que a Alice aplica uma medição dada pelos operadores MI, e após a medição, aplica um mapa lambda I, que depende da resposta I. Tá? Então, a probabilidade de cada resposta PI é MI ρ, MI daga. Mas como esse mapa lambda I é CPTP, preserva o traço, eu posso escrever isso aqui como lambda I, MI ρ, MI daga. E o estado final, ρI, é lambda I, aplicado ao estado pós-medição, dado que eu obtive a resposta I, que é MI ρ, MI daga, dividido pelo traço de MI ρ, MI daga, que é a mesma coisa que 1 sobre traço de lambda I, MI ρ, MI daga, vezes lambda I, MI ρ, MI daga. Então, a gente pode utilizar um instrumento para descrever matematicamente essa situação. Basta a gente usar o mapa MI como sendo lambda I, MI. Deixa eu escrever MI de ρ aqui para ficar mais claro. Lambda I, MI ρ, MI daga, que é o instrumento que corresponde a essa situação, em que a Alice realiza uma medição e, após essa medição, aplica um mapa CPTP que depende da resposta. Tá? Então, o instrumento, ele serve para descrever essa situação e, por outro lado, dado um instrumento qualquer, você sempre pode realizar esse instrumento dessa forma, aplicando uma medição e, em seguida, aplicando um mapa CPTP que depende do resultado da medição. Então, isso generaliza para a gente a noção de medição que a gente tinha visto lá no início do curso.
Agora que a gente já definiu o que é um instrumento, a gente pode definir o que é um mapa LOCC. Então, a gente vai começar com um instrumento de um lado e um conjunto de mapas CPTP que depende do mesmo índice I do outro. A gente define um mapa LOCC de Alice para Bob da seguinte forma. Então, eu vou somar em I, MI. Então, MI é um elemento do instrumento e NI é um elemento do conjunto de mapas CPTP. Então, cada MI aqui é um elemento de um instrumento. Então, corresponde a uma resposta em uma possível medição aplicada do lado da Alice aqui. E aqui é o mapa CPTP. Qual que é a interpretação física dessa coisa que eu acabei de escrever aqui? Tá? Então, o instrumento corresponde à medição, que nesse caso está do lado da Alice. E esses mapas CPTP correspondem à ação do Bob, que depende do mesmo índice da resposta da medição da Alice. Então, o que está acontecendo aqui é o seguinte. A Alice aplica a medição que corresponde ao instrumento MI, que é a coisa mais geral que ela pode fazer, do lado dela, e comunica o resultado dessa medição para o Bob. Então, ela vai enviar a informação clássica dizendo qual que foi o índice I que foi obtido por ela naquela medição. Se o resultado da medição for o índice K, o Bob vai aplicar o mapa NK ao sistema dela. Por isso, essa correlação aqui. Sempre que a Alice obteve a resposta I, o Bob vai aplicar o mapa CPTP NI. Ok? Beleza. Agora, o mapa LOCC de Bob para Alice vai fazer o contrário. Agora, o instrumento está do lado de Bob. E o mapa CPTP está do lado da Alice. Então, agora isso corresponde à interpretação, a mesma interpretação, mas trocando o papel de Alice e Bob. Então, Bob aplica a medição correspondente ao instrumento MI, comunica o resultado da medição para a Alice, enviando informação clássica para ela, que vai ajudar os dois a correlacionarem as ações deles. E agora, se o resultado da medição for K, a Alice aplica o mapa NK no sistema dela. Então, aqui a gente vê a correlação que existe entre a resposta que o Bob obteve na medição que ele aplicou e a ação da Alice. Okay? Bom, então, isso é uma rodada, LOCC, um mapa LOCC, ele pode consistir de várias rodadas desses dois tipos. Tá? Então, depois de fazer uma rodada desse tipo, por exemplo, a Alice agora aplica uma medição e envia o resultado para o Bob, etc. Então, eles podem compor vários desses mapas LOCC. Tá? Então, o mapa LOCC é a composição de um número arbitrário de mapas LOCC de Alice para o Bob, de Bob para Alice. A gente tem essa figurinha bem interessante aqui, que eu roubei do livro do Summit Carter do Mark Wilde, que a gente pode ilustrar de maneira bem intuitiva o que é um mapa LOCC geral. Né? Então, a gente definiu com mais cuidado mapas que são one round, que a gente chama de uma rodada, em que Alice envia comunicação clássica para o Bob uma vez só, e o Bob envia comunicação para Alice uma vez só, mas eles podem compor vários mapas desse tipo. Né? Então, eu posso ter aqui Alice e Bob, cada um deles com seu sistema. Então, a Alice só vai agir no sistema dela, que é representado aqui por essa linha horizontal vermelha, e o Bob só vai agir no sistema dele, que é representado aqui por essa linha horizontal verde. Então, aqui, nessa primeira rodada, eu tenho a Alice implementando um instrumento, uma medição, que vai dar para ela a resposta X. Ela envia X1 aqui, né? Ela envia esse X1 aqui para o Bob, que aplica um mapa completamente positivo N1, NX1, que depende do X1. Né? Então, aqui é uma rodada em que a Alice manda informação clássica para o Bob. Mas agora a gente pode fazer uma segunda rodada agindo nos mesmos sistemas, em que agora o Bob vai fazer uma medição
e vai enviar o resultado dessa medição X2 para a Alice, que vai agora aplicar o mapa CPTP, que depende dessa resposta, dessa comunicação clássica que ela recebeu. E assim por diante, eles podem fazer a composição de várias rodadas desse tipo, né? E com isso eles vão gerar um mapa LOCC, que pode ser escrito em geral como uma composição desse tipo aqui. A gente pode ver aqui da definição desses mapas, né, de A para B e de B para A, que eles são mapas separáveis. Então, toda vez que eu componho mapas separáveis, eu obtenho mapas separáveis. Então, se eu tenho um LOCC arbitrário, que é a composição de vários LOCCs de A para B ou de B para A, eu vou ter também um mapa separável. Então, em geral, todo mapa LOCC pode ser escrito nessa forma aqui. E, portanto, todo mapa LOCC é também um mapa separável. Então, o conjunto de mapas LOCC está contido dentro do conjunto de mapas separáveis. E, como era de se esperar, já que emaranhamento é correlação quântica e LOCC não troca sistemas quânticos, não troca informação entre Alice e Bob, se um mapa lambda é LOCC e ρ é separável, então lambda ρ é separável, o que significa que lambda, né, mapas LOCC, preservam o conjunto de estados separáveis como era de se esperar intuitivamente, tá? Pela definição física desses mapas. Bom, eu não vou entrar em detalhes aqui, vocês podem ver no livro do Samit Khatri e do Mark Wild, lá eles dão referências ou exemplos e outras referências para esse fato aqui, mas é possível mostrar que existem mapas separáveis que não são LOCC, tá? E por isso é aquela dificuldade que eu mencionei para vocês para a gente implementar esses mapas separáveis fisicamente. Mapas LOCC, eles têm essa interpretação física clara, claro que eu não estou falando que é fácil de implementar experimentalmente, mas pelo menos existe uma receita. Tá? Para os mapas separáveis, não, a caracterização deles é matemática. E por isso, nem sempre a gente consegue descobrir uma receita para implementar eles no laboratório. Tá? Mas, de qualquer forma, eles são úteis por causa dessas características matemáticas que às vezes ajudam a gente a entender várias coisas sobre essas teorias de recurso de emaranhamento.